Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, começamos mais um episódio do Desconstrução, o podcast oficial da MC Bauchemy, onde a gente busca levar a informação de uma maneira leve e descontraída para o universo da engenharia e arquitetura. Hoje estou aqui com Josenias do Vale, nosso head de vendas aqui no Brasil. Estou também com Gleison Marzola, nosso gerente comercial aqui da região de São Paulo. E eu, sou o head de marketing aqui da MC Bauchemy do Brasil. E nesse episódio, um episódio super especial, que a gente vai estar falando sobre o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, esse ícone da engenharia e arquitetura aqui da nossa cidade. E a gente tem uma convidada super especial, mas antes de apresentar a nossa convidada, também dar as boas-vindas ao Josenias e ao Marzola. Muito bom estar aqui para mais um capítulo, Fabio? Mais um episódio aí do nosso podcast, e cada dia com temas mais interessantes e com pessoas aí, símbolo da engenharia e da arquitetura. Muito bom, prazer. Show. Eu que agradeço o convite, cara, tá podendo participar de mais um podcast, bater um papo super bacana aí com a Miriam. Show, então, já apresentando a nossa convidada de hoje, Miriam Elving, arquiteta e urbanista, gerente de projetos, arquitetura, restauro, construção e edifícios culturais do Museu de Arte de São Paulo. Seja bem-vinda. Não sei se eu descrevi exatamente da melhor maneira, Miriam? Mas muito obrigado já de ter aceito o nosso convite, de estar participando aqui com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Eu sempre tenho muito prazer em contar um pouco da história do que a gente faz no MASP, que é um ícone da arquitetura brasileira, e vai ser super legal fazer essa conversa aqui hoje com vocês. E a descrição ficou um pouco extensa. Eu sou gerente de projetos e arquitetura do MASP. Ah, boa. Show. Obrigado, Miriam. Melhorou. Bom, como eu disse, então o tema principal de hoje é o MASP, então a gente vai bater um papo aqui sobre realmente esse ícone da engenharia e arquitetura. Na verdade, a gente pode falar que é um ícone da cidade, porque, na verdade, ele transcende isso, Todo mundo fala do MASP hoje, para várias coisas, vamos lá se encontrar no MASP, vamos trocar figurinha. Onde que troca figurinha? Na frente do MASP. Então, esse já é um símbolo da cidade que transcende só o fato dele ser um ícone da engenharia e arquitetura, E para começar, acho que nosso bate-papo, acho que até uma pergunta assim um pouco mais pessoal, assim nesse sentido da sua opinião pessoal mesmo, Miriam. Qual que você acha que é a importância do MASP, para a arquitetura e engenharia brasileira, Como você, Miriam, hoje atuando lá, mas como que você enxerga a importância desse ícone que é o MASP? Olha, eu entendo o MASP como um marco simbólico e afetivo para a cidade de São Paulo. Então, hoje, como você falou, o MASP ele é uma referência urbana e ele tem várias camadas que fazem dele essa referência urbana. Quer dizer, ele está hoje numa avenida, que é a Avenida Paulista, que ganhou uma importância muito forte como um eixo cultural da cidade de São Paulo. A gente tem 7 instituições culturais na Avenida Paulista e com o fechamento da avenida aos domingos, esse espaço se transformou num espaço de lazer, de cultura, que tem um significado metropolitano. Quer dizer, as pessoas podem acessar de muitas maneiras a Avenida Paulista e vir ao MASP. A gente tem a linha do metrô que conecta com toda uma linha de transporte urbano e, com isso, a gente, de fato, está num eixo estratégico. Uhum. E, bem, claro, isso tudo associado à força desse edifício, à inventividade dessa solução arquitetônica. E como você mencionou, essa Praça Livre, o Belvedere, com 70 metros de vão livre, isso é um marco arquitetônico. Na verdade, toda a concepção do edifício ela vai de encontro a uma concepção humanista da Lina Bobardi para os seus edifícios. Ela sempre concebia os prédios pensando em como eles iam ser utilizados pelo seu usuário, seu visitante. E eu entendo que ela concebeu esse espaço como espaço de liberdade. Você tem espaços fluidos,
A Pinacoteca é um espaço de 30 metros de largura por 70 de comprimento, sem nenhuma parede divisória. As obras de arte são expostas livremente nos cavaletes de cristal e o visitante ele escolhe como ele vai fazer a visita. Quer dizer, não existe um percurso pré-estabelecido. Você tem a liberdade de escolher, bem, eu vou admirar a obra deste ou daquele pintor, e isso tudo sem hierarquia, porque, na verdade, também você visita a Pinacoteca sem saber de quem são as obras num primeiro momento. As etiquetas com as referências, legendas, elas são colocadas atrás da obra. Então, é uma experiência muito livre, muito criativa por parte do visitante. E essa liberdade permeia todos os espaços do museu. O museu é um espaço fluido, visualmente e espacialmente. Agora, sem dúvida, também é um marco para a engenharia brasileira. Foi o maior vão livre da cidade de São Paulo, na verdade, é o maior vão livre do mundo por muitos anos. Sim. E isso foi um tremendo desafio e, ao mesmo tempo, um impulsionador da engenharia brasileira. Então, é um marco, eu diria que é um marco arquitetônico e é um marco da engenharia. Nossa, que introdução, hein? Sem dúvida. Nossa, Sem dúvida. muito bom. E, Miriam, você já está, você comentou ali conosco, né, nos bastidores, que você já está no MASP há 8 anos, né? Então acho que você, com certeza, até pela formação, conhece bem aí toda a história do MASP, né? E eu queria te perguntar o seguinte, quais são os desafios que você enxerga que quem estava lá, vamos dizer assim, projetando o MASP, construindo o MASP, passou aí por nesse momento de fazer um edifício tão importante como o MASP? Olha, a gente gosta muito de visitar a documentação de obra, diários de obra, registros, teses. Tem todo um trabalho de pesquisa que ele baliza as nossas intervenções no museu. E o que a gente entende aí, a partir dessa reconstrução aí do período, né, do que foram os desafios, é que, de fato, naquele momento, a engenharia brasileira ela estava muito em linha com o trabalho que se fazia no mundo inteiro, utilizando esse material que é o concreto armado. A Figueiredo Ferraz, o escritório Figueiredo Ferraz, que foi o projetista, o calculista dessa estrutura, era um escritório de excelência na engenharia. E, inclusive, pouco antes da obra do MASP, eles tinham inventado e patenteado um método de proteção de estruturas, porque até então se usava o Freycinet, mas a Figueiredo desenvolveu um novo método de proteção e patenteou. E uma curiosidade sobre o tema é que o Figueiredo Ferraz, ele próprio, ele foi estudar alemão para poder estudar os manuais de concreto armado, para e passo a publicação, quer dizer, ele não estava esperando a tradução desse material, porque a gente estava ali em paralelo mesmo ao que se fazia na Europa, nos Estados Unidos. Então, era um movimento de desenvolver mesmo a engenharia nacional, o cálculo da engenharia, as técnicas executivas. Então, tudo era bastante desafiador, sem dúvida. Quer dizer, de novo, foi o maior vão livre do mundo, são 74 metros quadrados, né? E houveram questões durante a obra que foram surpresas e que são, inclusive, curiosidades hoje. Mas, por exemplo, as vigas da cobertura, que são vigas protendidas. Enormes, né? São enormes. A gente sabe que o cálculo da viga protendida pressupõe que, na desforma, a viga que é feita com uma certa contraflecha, ela vai ceder e vai ficar na posição neutra. Só que, quando foi feita a desforma dessas vigas de cobertura, na verdade, elas cederam além do esperado, elas cederam 40 centímetros. E isso se deveu ao fato do aço que foi utilizado, que era o que era disponível no mercado nacional, a partir da produção da CSN, ele era um aço de baixa resistência e romperam muitos cabos. E, claro, a gente tinha assessoria, o MASP tinha assessoria do professor Figueiredo Ferraz, ele foi acompanhando a evolução disso, em nenhum momento a estrutura apresentava risco de colapsar,
Mas uma flecha de 40 centímetros, ela é visível a olho nu. Isso traz um certo desconforto. E aí, a Figueiredo sempre, desde a obra até anos recentes, seguiu acompanhando a evolução da estrutura. E, por fim, em 99, eles propõem que se faça uma nova proteção dessas vigas superiores. E aí, esses cabos de aço da proteção original, hoje, eles têm uma responsabilidade por apenas, 1%, 2% dos esforços. Quer dizer, os novos cabos substituíram completamente a proteção original. Mas são desafios, quer dizer, não se esperava que os cabos rebentassem, que a viga cedesse. Mas, de fato, a gente vê na história da construção do prédio uma responsabilidade, um domínio da técnica impressionantes, porque os desafios foram vencidos e o prédio está lá firme e forte, né? Quase 80 anos, né? Estamos chegando, estamos indo para isso. Não, e eu imagino, né? Hoje a gente tem todos os novos materiais, né? Até Sim. aço com mais resistência. Sim. Além disso, os softwares, né? Para calcular a estrutura. E naquela Sim. época devia ter... Pois é. Não devia ter, né? Muito devia menos ser- recurso. Não. devia ser na unha mesmo. Né? Que legal. Mas na verdade, a gente sabe que os grandes engenheiros, para além dos recursos de cálculo e dos softwares, eles têm que ter uma compreensão muito clara do funcionamento das estruturas. E hoje a gente trabalha com uma grande engenheira de estruturas, que é a Heloísa Maringoni, e a gente percebe que a compreensão dela do funcionamento dessa estrutura antevê e propõe soluções de uma maneira que vai para além do que o software, vamos dizer, proporciona como resultado de cálculo, quer dizer, uma compreensão ampla mesmo do funcionamento da estrutura. Então, eu acho que é isso tudo. Agora, fiquei com vontade de contar uma curiosidade de desafio. Por favor. É uma história muito divertida, mas a gente está falando dos desafios durante a obra, né? E tem reza a lenda que no dia de tirar as escoras, a turma da obra não queria ficar embaixo do vão livre. E aí quem teve que ficar lá foi o João Carlos Figueiredo Ferraz para mostrar que, gente, vamos nessa que eu garanto. E deu tudo certo, né? Pô, que bacana. Eu certa vez vi um documentário que falava que a fachada inicialmente ia ser toda feita com placas de cimento, né? Placas Fato. cimentícias. É isso mesmo? Houveram muitas versões desse projeto, tá? E uma delas, de fato, previa o fechamento em placas cegas e plantas aderidas à fachada, que é uma linguagem que a Lina preza muito, né? Ela gostava muito dessa coisa da natureza, do jardim, entrando na construção. Ela era muito fascinada pela paisagem brasileira e passou-se por essa hipótese de uma fachada cega. E aí, a gente não tem um documento assertivo dizendo exatamente o motivo por que se evoluiu de uma fachada cega para a fachada de vidro, e tem várias razões que provavelmente se somaram para isso. Então, uma das razões é que possivelmente a Figueiredo, e isso está documentado, não achava que houvesse uma solução naquele momento boa o suficiente de vedação entre essas placas de concreto, que seriam a vedação e a estrutura de concreto do prédio. Por outro lado, também, pela própria linguagem do prédio, essa questão da permeabilidade. Os cavaletes de cristal são pedras com vidro, e a obra de arte meio que flutua nessas estruturas, né? E vamos lembrar que uma das premissas também do prédio era manter a vista livre do centro da cidade. É isso aí. Então, juntando todas essas questões, eu acho que houve também um desejo pela permeabilidade desse prédio. Aí substituir a fachada cega por uma fachada de vidro trazia a vista do Parque Trianon e do centro da cidade. E, bem, lógico, as obras de arte elas são sensíveis à luz solar, isso já se sabia. Na época, a Lina imaginava que iam haver cortinas motorizadas pelo lado de dentro, e hoje a gente tem persianas que não são motorizadas, mas a gente quer chegar na solução da motorizada. Ela existe,
ela é possível, está nos nossos planos. E aí, com isso, a gente consegue ter alguns momentos, quando o sol já se pôs, à noite, em alguns eventos muito especiais, a gente sobe essas persianas e é absolutamente maravilhoso você ter a vista de um lado do Parque Trianon e da Avenida Paulista, do outro lado o centro da cidade, e aí quem está dentro do museu vê essa vista incrível, e quem está fora, na Paulista, vê o museu e vê as obras lá dentro. É muito bacana. Então, eu acho que foi uma soma desses desejos e dessas questões técnicas que resultou na fachada de vidro. Muito legal, tá vendo? Tudo tem um porquê, né? Com certeza. Bacana. Não, legal. Acho que falamos bem aí de alguns dos desafios, né? E Miriam, você comentou de todo esse histórico que vocês conseguiram, né? Ainda, vamos dizer assim, manter das obras. E tudo isso mesmo, tem os projetos, tem os memoriais, tem tudo lá no MASP? Olha, Josenias, mais ou menos, né? É assim, a gente tem 9 pranchas de arquitetura, tá? Praticamente plantas, cortes e elevações de fachada. A gente não tem nenhum detalhe arquitetônico, tá? E a gente tem cerca de 110 desenhos do projeto de estrutura, que não é a totalidade do projeto. Por quê? A gente sabe que parte desse material do projeto estrutural estava sob guarda do escritório Figueiredo Ferraz, e o escritório passou por um incêndio, e esses documentos foram perdidos. E aí a gente tinha lá uma pequena parte dos originais guardados no nosso centro de documentação. E mais ou menos há 5 anos atrás, a gente ganhou verba de uma pesquisa para estudar a estrutura do MASP. E, concomitantemente, chegou às nossas mãos algumas caixas de arquivo morto que, por sorte, tinham cópias heliográficas do projeto da estrutura. Nossa, que legal. Então, a gente escaneou tudo isso, digitalizou essas pranchas para completar o jogo de desenhos que a gente tinha original. E agora a gente tem um jogo bastante completo, mas não completo da estrutura. E esses 9 desenhos de arquitetura e um monte de croquis. Tem textos, tem materiais assim de natureza diversa, as aquarelas maravilhosas da Lina, que dão muitas pistas, muitas fotos, né? A gente consegue recompor a história do prédio através da iconografia, estudando as fotos da época da construção, das principais reformas. Isso conta uma história. E os memoriais de acompanhamento de obras, os diários de obra, da construção e das principais reformas, todas acompanhadas pela Figueiredo Ferraz. E aí, por sorte, eles eram muito rigorosos em fazer esses registros, e a gente tem tudo lá. Organizados. Organizados. Eu acho que esse Legal. É um dos desafios que vocês têm hoje quando vocês vão pensar em algum projeto para recuperar, para fazer, né? Sim. Que realmente, assim, um dos desafios deve ser realmente, assim, como você lidar com, talvez, a falta de alguma informação, né? Que você vai ter que descobrir de alguma forma. Também, eu acho que é lógico, é um ícone da arquitetura, né? Que a gente sabe que deve ter diversos fatores que devem ser pensados na hora de você recuperar uma estrutura dessa, né? Não é tão fácil. Mas indo nessa linha, né? Quais são os principais desafios que existem hoje relacionados a você preservar a estrutura, né? E você conseguir, eventualmente, fazer interdições e recuperação e tudo mais no MASP hoje? Olha, eu vou te dizer, eu acho que o maior desafio que a gente tem é fazer tudo isso com o museu funcionando normalmente. Eu estou lá há 8 anos e a gente teve assim episódios ultra pontuais de fechamento em função de obras dentro do prédio. E olha que a gente já fez muita obra lá dentro. A gente já trocou os 2 elevadores, a gente reformou a pinacoteca e tirou as divisórias de gesso, voltou os cavaletes de cristal, a gente reformou o auditório várias vezes, lojas, sanitários, enfim, a gente fez muitas obras. Agora estamos restaurando, é o termo certo, os pilares e vigas externos e a laje do Belvedere. Tudo isso com o museu operando. Então, você conseguir
preservar a experiência do visitante, não comprometer essa experiência, que é uma experiência de fruição, que depende de silêncio, que não pode ter um barulho de martelete no fundo. Né, a gente mais tem nas obras, né? Não é um desafio pequeno, mas é um desafio, vamos dizer, operacional. Claro, tem os desafios técnicos, todos muito instigantes, e eu diria que o maior desafio, do ponto de vista técnico, é como restaurar um edifício de concreto aparente, tombado nas 3 esferas do patrimônio. Por quê? Porque o restauro de edifícios modernos é uma disciplina em pleno desenvolvimento. Não está estabelecido absolutamente quais são os procedimentos, vamos dizer, entre aspas, recomendados. Não existe isso. Cada caso é um caso. Conhecimento empírico, às vezes, né? De você descobrir na prática ali, né? A gente vai muito em eventos internacionais, a gente participa de fóruns, cursos, seminários, mas o que a gente partilha muito são cases, né? Outros exemplos, bons e ruins, né? Referências boas e ruins. Mas, sem dúvida nenhuma, o restauro das edificações modernas é desafiador. Estamos falando de concreto aparente, e aí, no caso do MASP, de um edifício super icônico, e a gente quer ser muito cuidadoso nas soluções. Então, o desafio é fazer um restauro respeitoso, que mantenha o significado desses elementos que compõem esse edifício, que é um marco arquitetônico, e o concreto, sem dúvida, o concreto aparente é um elemento que tem vital importância na simbologia, claro. Né? Então, o desafio, eu diria que é esse, encontrar as técnicas corretas, os materiais corretos, a mão de obra correta, treinar a mão de obra. A gente gosta muito, por exemplo, a gente tem hoje 2 obras acontecendo no MASP com 2 construtoras diferentes. A gente convidou as 2 para visitarem o acervo, fazerem uma visita guiada no museu. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para essa turma, para esse pessoal que está contribuindo de uma maneira tão legal, né, na obra, o que é o MASP. Sim. E por que faz diferença se ele vai aplicar argamassa ou grout assim, ou de outra maneira, e estampar a forma, e pressionar mais ou menos. Tudo importa, tudo faz diferença, porque a gente está falando de um edifício super icônico, né, que guarda obras de arte de valor inestimável. Então, a gente está trabalhando com essa régua alta, né? É isso legal, aí. Fazer a equipe se tornar parte, né, do MASP e entender a importância que eles têm, né? É isso. Lá no dia a dia, fazendo um restauro, fazendo um tratamento na estrutura do MASP. E Miriam, você comentou aí dos 3 órgãos, né, que de certa forma fiscalizam, não sei se eu posso usar essa palavra, ou apoiam, né? Aí, acho que apoiam, né? Apoiam, a gente está muito junto aí. Basicamente é o quê? O IFAM? IFAM com DEFAT e DPH com PRESP, né? Quer dizer, as esferas federal, estadual e municipal de preservação do patrimônio. Tem muita gente olhando, né, Miriam? Opa! Tem que trabalhar direitinho, Isso, né? os 200 funcionários do MASP, cada um deles é um fiscal também. E toda a população de São Paulo. Exatamente. Né? Não, muito bom, muito legal, Miriam. Bom, a gente ainda falando ainda dos desafios, né? Eu acredito que, lógico, vocês têm todo um estudo aí do passado, das técnicas. E como é que você vê hoje as novas tecnologias no dia a dia aí de vocês? Seja para, às vezes, descobrir uma estrutura que talvez vocês não tinham tantos detalhes, ou um novo material que possa agregar lá no trabalho de preservação do MASP. Como é que você tem visto as novas tecnologias entrando aí no dia a dia de vocês, né? Olha, a gente está tendo experiências incríveis em relação a isso, Josenias. A gente tem trabalhado com materiais que às vezes a gente tem um pool de consultores de primeira linha, indicando para a gente soluções sempre de excelência.
Então, vou dar alguns exemplos. A gente está trabalhando no caso dos pilares e vigas e provavelmente vamos utilizar na laje de cobertura do Belvedere um produto que ele é um conversor de ferrugem e um outro produto que ele age por reação catódica, impedindo a oxidação da armadura. É uma coisa impressionante, porque você pulveriza esse produto e ele penetra até 7 centímetros no concreto. É uma coisa que é curiosa, não está tão difundido ainda no Brasil. A gente sabe que tem alguns cases, algumas obras em que isso foi utilizado. Quando a gente trouxe a solução, alguns engenheiros nos questionaram, falaram, não acredito que isso funcione. Mas a gente estuda isso, participa, vai lá, entende tecnicamente, leva para os nossos consultores, recebe a informação de quem indica, partilha com quem tem que partilhar, estuda a solução e, aparentemente, isso vai dar aí uma sobrevida interessante para a estrutura de concreto, porque na época de execução do MASP, a norma brasileira, ela preconizava só 1 centímetro de cobertura de armadura. É NBR1. E aí, esse 1 centímetro não é nada. Hoje a norma fala em 3. Então, a cobertura é muito baixa e as nossas armaduras estão sujeitas à oxidação, né? Não, e o nível de agressividade naquela época é muito diferente dos dias atuais, né? Pois é. No ar da Avenida Paulista, com todos os contaminantes aí da poluição. Então, da mesma maneira, quer dizer, eu posso fazer um descritivo de produtos, vamos dizer, em muitas etapas de obra que têm sido fundamentais para a gente atingir os objetivos, né? Não vou falar em detalhes das argamassas e grautes, que é um tema que eu acho que, vamos dizer, é fundamental para o restauro do concreto, né? A gente sabe que, para restaurar concreto, se eu tiver expulsão de material, eu tenho que recompor. E, para recompor, eu tenho 2 caminhos, ou argamassa polimérica ou o grout. E aí, claro, os bons produtos é que vão garantir a trabalhabilidade disso, né? E o meu objetivo é qual? É fazer um concreto que ele converse muito bem em cor, textura e paginação de forma com o concreto original, né? E aí tem a parte da proteção. E aí, quando eu falo nos pilares e vigas, eu vou falar em pintura. Quando eu falo em laje de concreto aparente, eu vou falar em hidrofugante. E aí, de novo, nós fomos aí a campo pesquisar qual é a melhor tinta para o concreto armado. Conversamos com um monte de gente, especialistas em pintura. E, por fim, a gente fez lá um shortlist de alguns produtos com bases diferentes. E mandamos cada um dos sistemas de pintura para teste pelo IPT. E aí o IPT testou. Qual é aquele que resiste melhor aos raios solares? Qual é que vai ter maior durabilidade? Qual é que tem maior permeabilidade? Qual é o que vai impedir mais que a água penetre no concreto? Enfim, fizemos lá uma lista de critérios. O IPT fez um monte de teste. Chegamos numa tinta que a gente acha que vai ser uma solução muito interessante, porque é uma tinta super elástica e, então, conforme a estrutura dilata, contrai, com as variações térmicas, ela acompanha. Ao mesmo tempo, resiste ao UV. A promessa é que ela vai durar 20 anos, tá? A gente conta com isso. Legal, vamos marcar assim. Não, bastante tecnologia aí, né? Bastante coisa nova. É isso aí. Ô, Miriam, então, com relação a essa parte de manutenção, né, eu percebo que vocês estão bem servidos, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em acessibilidade, o que vocês têm hoje de plano ou desejo para acontecer aí nos próximos anos? Olha, a gente tem ações em andamento. Então, vou te contar um pouco o que a gente andou fazendo, o que a gente ainda vai fazer. A gente tem um projeto de adaptação do edifício sede do MASP às normas de acessibilidade e a gente já começou a implantar. Então, o auditório foi reformado, ele é acessível, com aquelas poltronas todas para obeso, local de cadeira deficiente, guarda-corpo, etc. Todos os recursos. A gente, enfim, está implantando, não implantamos 100% da acessibilidade, mas a gente implantou uma grande parte do projeto já.
Agora, em relação à sustentabilidade, a gente tem um estudo de 2017 e a gente, nesse estudo, entendeu que 60% do consumo de energia do museu, naquele momento, era ligado ao ar-condicionado, 40% à iluminação. E aí, o que a gente fez? A gente começou a fazer uma troca dos equipamentos, que são os vilões de consumo de energia. Trocamos um chiller, depois trocamos outro chiller, aí implantamos automação, ampliamos a automação do ar-condicionado. Com isso, você consegue ter funcionamentos em períodos em que ele entra no que a gente chama dead zone. E dessa maneira, a gente obteve uma enorme economia de energia, tá? A ambição era grande e a gente atingiu essa meta de redução de energia. Ao mesmo tempo, a iluminação, que em algum momento era toda halógena, ela foi sendo trocada por LED, né? Então, a gente já trocou a iluminação da Pinacoteca por LED, a iluminação das áreas de back-office, dos escritórios, áreas de apoio, e a gente pretende trocar das galerias de exposições temporárias ao longo aí do futuro próximo. Então, tudo isso leva à economia de energia. A gente também implantou um plano para reduzir consumo de água. Então, torneiras aeradas nos sanitários para diminuir consumo de água, substituímos válvula hidra por caixa acoplada. Então, de fato, a gente tem como meta um museu acessível, plenamente acessível e sustentável do ponto de vista de consumo energético, água e recursos. Estamos caminhando para isso. Bacana. E eu imagino que isso deve ser esse mesmo desafio, né? Como você faz a troca de tudo isso com o museu... É isso aí. Com o museu, né? Você foi falando, foi só imaginando, né? Como dizem, né? Trocar a roda com o carro andando, é isso, Miriam? É bem isso, é exatamente isso. O nosso carro ele fica estacionado na Paulista, mas nem por isso é muito mais fácil. E a gente vê o MASP tem muita vida, né? Não só Sim. dentro ali do prédio, mas em todo o entorno, né? Então, domingo com a feirinha, né? Domingo fechado, né? Sim, Então, a gente tem uma visitação crescente e é um desafio. Esse, como eu falei, é um dos grandes desafios operacionais, né? Sim, sim. Agora uma curiosidade, assim, porque quando você estava falando sobre a restauração do concreto, né, os desafios que é você chegar na forma, né, em todas as questões da cor e tudo mais, eu me pergunto, como é a cor original do MASP, né, do concreto, né, que a gente vê lá, ela é uma cor mais clara, ela é a cor parecida com aquilo que a gente vê hoje, porque assim, como, por exemplo, eu não vejo, né, se existe aí uma manutenção regular, né, tipo uma limpeza, então assim, eu nunca passei para observar isso daí, né. Então assim, minha pergunta é, como é que é a cor original do MASP? Ela é similar com o que a gente vê hoje, do concreto? É o seguinte, o concreto está bastante escurecido pela poluição e fuligem da avenida. Quem passar pelo MASP, eu convido a olhar a fachada da Paulista, porque a gente fez a limpeza em alguns trechos. E aí você consegue distinguir muito bem o que é a cor original e o que é a cor que resulta da exposição à poluição. A gente, nessa atividade de recuperação da laje do Belvedere, a gente vai hidrojatear e lavar essa laje. E aí então, realmente vai ver mesmo. Vai ser a cor, né? Vai voltar a cor, claro, com reparos que foram feitos no passado e que mudaram pontualmente essa cor. Esse concreto, ele tem uma história, né? A gente não vai voltar ao concreto 68. Nunca, é impossível. Não. E a técnica é o hidrojateamento mesmo. Limpeza com água com alta pressão. Água de alta pressão, a gente vai usar um detergente neutro. Basicamente é isso. Água e detergente neutro. Que legal, tá vendo? São muitas técnicas aí envolvidas, né? Quer dizer, o pessoal nem se atenta, né, a tudo que acontece nos bastidores, né? Pois é, Josenias. E assim, eu vou te falar, tudo importa, tá? Qual é a pressão da VAP desse hidrojateamento? Não, sem dúvida. Importa, porque se você erra na pressão, você retira material. E aí você está danificando aquele concreto histórico. Não pode. Entendi. Né? Então, a gente faz testes.
É encantador. Eu acho fascinante, assim, porque a gente faz teste de todas as etapas de obra e registra isso. A gente tem o que a gente chama de fichas de teste. E aí, vamos lá, a gente tem normalmente 4 opções, né? Então, a gente testa só hidrojateamento mais detergente neutro, hidrojateamento mais detergente mais uma escovação. Então, a gente vai avaliando resultados versus técnicas. E aí chega-se a um consenso aí, discutido com o patrimônio, discutido entre nós técnicos, de qual é o melhor caminho. Isso para tudo, né? A gente sempre testa as soluções de decapagem, de limpeza, de restauro e de tratamento, pintura, o que seja. Que legal. Imagina uma habilidade, né, para lidar com tudo isso, e ainda tem toda a questão, lógico, dos prazos que vocês devem ter para executar, como isso deve ser até moroso, né, para você conseguir determinar a técnica, implantar, aprovar com todos esses órgãos e executar, né? Mas aí eu vou ter que fazer aqui um elogio, viu? Opa, que bom, vamos lá. Eu tenho um time fantástico, assim, eu tenho uma equipe que eu sou encantada, eles são fantásticos, assim, são muito envolvidos com a questão do restauro, então a gente tem uma turma super diligente na casa, né? Hoje, só arquitetos, a gente já teve uma equipe de engenharia, hoje a gente está só com arquitetos, mas é uma equipe fantástica. E as construtoras parceiras que a gente tem trazido para fazer o restauro também estão somando muito. E aí é um ciclo virtuoso, né? Claro. São os bons parceiros que fazem as coisas darem certo. Sem dúvida, somando os conhecimentos. É isso aí. Fora os consultores, né? Sim. Fora todo mundo. Fora vocês. Obrigado. Eu imagino o orgulho também da equipe de trabalhar no MASP, né? Super. A gente, quando vai lá, às vezes, fazer uma visita, já fica, fala em casa, né? Eu vou lá no MASP, lá, Sim, chamado lá, né? Para ver algum problema. Muito legal, isso Miriam, mesmo. muito legal. E de tudo que você faz lá, Miriam, o que você mais gosta? Você fala, puta, isso daqui é um negócio que eu gosto de fazer lá no MASP. Deve ter algumas coisas, né? Mas aquilo que brilha os olhos assim, fala, nossa, isso eu acho... Olha, eu vou te dizer uma coisa. De maneira geral, eu acho que na minha carreira o MASP está sendo um momento muito feliz. Assim, eu já fiz muitas coisas, eu tenho um bocadinho de anos de formada já, mas eu brinco que o MASP é a minha relação mais estável. Eu estou lá há 8 anos, porque os desafios são sempre novos, são sempre fantásticos. E a gente tem aí uma diretoria muito empreendedora e banca as nossas propostas, né? Então, a gente vai propondo, vamos restaurar aqui, vamos fazer agora. E a diretoria sempre apoia, sempre topa. Então, assim, de maneira geral, trabalhar no MASP é muito legal. Mas a parte do restauro é muito interessante. Assim, na época que eu me formei, eu sou da FAO, não tinha essa disciplina na FAO. Hoje tem, mas há alguns anos atrás, quando eu me formei, não tinha. E é uma disciplina muito encantadora, é muito bacana, porque é um misto de... Eu brinco, a gente parece aquele seriado americano CSI, né? Tem muita tecnologia envolvida, testes laboratoriais, investigação, desenvolvimento de solução. Eu acho isso muito legal, eu acho muito legal trabalhar junto com a indústria, entendendo quais são os produtos, testando as melhores soluções. Eu acho isso fascinante, assim, muito bacana. Pô, que legal, que legal. A gente já ouviu, né, em outros entrevistados até falar que não existe a minha obra favorita, né? Cada obra tem uma coisa especial. Mas acho que no seu caso é aquele negócio de todo dia você se apaixonar pela mesma obra, né? Todo dia você descobre novas coisas e como você, né, pode contribuir para a evolução aí, né, e preservação do MASP. Né? Tem aquele dia que você para assim, um quarteirão antes e fica olhando? Sabe por que eu pergunto? Esses dias eu fui no Museu do Ipiranga, né? E a gente fez um bom trabalho lá. Mas a gente acompanhou muito o período da obra, né? Então, é aquele pallet, aquele negócio jogado, é a terra, é a obra, é o caminhão. E eu fui lá fazer, sei lá, umas 2, 3 semanas, eu vi a obra terminada, não tinha ido ainda. Nossa, eu fiquei olhando, falei, como ficou bonito isso daqui, né? A gente não faz ideia às vezes, né?
é um pouco você sair do dia a dia dos desafios e ter a fruição do resultado do seu trabalho. Sim. É uma coisa que a gente se esforça por fazer, porque realmente o dia a dia é super desafiador, um monte de assuntos para serem resolvidos e endereçados, às vezes, muito rápido, né? Aquele monte de reunião. Tem dias que eu tenho 6 reuniões. Eu falo, ai, meu Deus. Mas quando você sai disso, por alguns momentos, e olha para o resultado, e olha para o que está acontecendo, você fala, pô, mas é muito legal, né? É muito legal. É difícil, é raro, né? Normalmente, na ida e na volta, você já está pensando o que você tem para fazer e tal, mas esses momentos são os que dão a certeza de que vale a pena. É isso aí, vamos em frente, né? Legal. Bacana. E Miriam, olhando um pouquinho mais aí pro futuro, né? Agora vocês vão fazer uma revitalização importante, um restauro importante lá. O que você pode contar para a gente aí desse restauro? Como é que estão as perspectivas aí para esse trabalho? Olha, eu tenho que lembrar que a gente está há 8 anos restaurando o edifício do MASP e a gente fez muita coisa, tá? Todas as intervenções passam por conceitos de restauro e a gente fez obras grandes, eu contei aí de algumas, troca de 2 elevadores, reforma de auditório, reforma de restaurante, as novas lojas. Mas também a gente fez uma intervenção muito significativa, que foi a adaptação do edifício do MASP às normas de segurança contra incêndio. E aí foi o primeiro momento que a gente se deparou com o assunto restauro de fachadas. Por quê? Porque a gente implantou a extração de fumaça, que é a reversão do sistema de ar-condicionado em caso de incêndio. E para o sistema funcionar, a gente precisava implantar 12 aberturas de 1 metro por 1 metro nas 2 fachadas pele de vidro do MASP do volume elevado, que é o primeiro e segundo pavimentos. E aí, claro que no começo da intervenção a gente começou a convidar algumas empresas para entender o problema e tal, e eu chamava as pessoas e falava, então, você recorta o vidro? Simples e assim, né? todo mundo saiu correndo, né? Ninguém topou, óbvio, né? E aí a gente entendeu que ia muito além e que a gente precisava de um laudo e entender qual era a condição de ancoragem dessa fachada. A gente fez um trabalho de desmontar 4 módulos da fachada. A gente não tinha nenhum desenho que mostrasse qual era a solução de ancoragem, e a ancoragem inferior dos perfis fica escondida, a gente não tinha a menor ideia de se ela estava boa ou não. Então, a gente fez todo um trabalho de laudar a fachada, fazer um as-built da fachada, e aí, para inserir os 12 módulos, a gente teve que restaurar o concreto e os caixilhos dos trechos de intervenção. Então, quer dizer, é a coisa de intervir num prédio histórico, tudo depende aí de uma ação muito cuidadosa. Então, o trabalho de restauro vem sendo feito de maneira importante. A gente já fez um monte de coisa. Enfim, instalamos divisórias à prova de fogo na escada que liga o térreo com os pavimentos superiores. Tudo de maneira muito cuidadosa e respeitando a arquitetura da Lina. E o que tem pela frente? Bom, agora a gente está tirando a tinta dos pilares, vai tratar o concreto e a tinta volta. O vermelho é o símbolo indissociável dessa arquitetura, né? A gente vai tratar a laje do Belvedere, mas a gente tem outros desafios. A gente tem que tratar os bancos do Belvedere, a gente vai tirar a bilheteria e guarda-volume do térreo e vai recompor aquele piso original de paralelepípedo ali no trecho do acesso. Vão fazer umas passarelas acessíveis, mas o piso volta a ser completamente de paralelepípedo. Então, ainda tem umas diversões aí. Tem alguns anos ainda. Dá para brincar um pouquinho mais ainda. Que legal. Não, legal, porque assim, né, talvez agora, assim, como você bem falou, né, a restauração vem sendo feita ao longo de todo esse período. Talvez agora seja onde vamos dizer assim, o público que passa ali pela Paulista vai mais perceber a intervenção, Exato. né? Porque para quem
vamos dizer, via o prédio pelo lado de fora, parecia que ele não estava sendo muito bem cuidado, né? Porque justamente a estrutura visível, aparente, os pilares e vigas da cobertura, né? Esses pintados de vermelho, e a fachada ainda não tinha recebido um tratamento completo. E o térreo, a gente estava trabalhando dentro, agora a gente começa a trabalhar fora. E eu acho que, então, isso vai ganhar uma visibilidade muito grande, sim, sem dúvida. Pô, que legal. É isso aí. Muito bom, né? Você vê que o trabalho, às vezes, né, para quem passa ali, não vê tudo isso que você comentou que já foi feito, né? De esquadria, de proteção contra incêndio e tudo mais. Mas agora todo mundo vai aparecer. Vai aparecer. Que legal. Que legal. Mas você sabe, eu queria só te dizer uma coisa, complementando. Claro. O restauro bem feito, ele quase passa desapercebido, porque ele é tão delicado, né? O que a gente quer é que tudo seja muito sutil. Legal. Né? Quanto menos, é isso aí. melhor, né? É isso aí. Muito legal. E Miriam, eu tenho uma curiosidade com relação ao restauro, assim, olhando, né, na arquitetura mundial. Quem que é referência, assim? Fala, puta, Josenias, ó, esse país aí, os caras são... Tem alguém, assim, algum que se destaca, ou são vários países? Porque a gente pensa que as nossas estruturas ainda são jovens, né? Nós somos um país jovem, né? Mas olhando, sei lá, Europa, onde o pessoal tem mais conhecimento disso. Olha, quando a gente fala de restauro do moderno, eu acho que tem experiências interessantes em alguns lugares do mundo, alguns exemplos interessantes, né? Eu visitei, por exemplo, em Londres, uma restauração que foi feita no Teatro Nacional de Londres. É um trabalho muito delicado, que teve um resultado interessante. A gente sabe que a Ames House foi restaurada de uma maneira muito criteriosa. Tem exemplos interessantes, né? Não saberia te dizer se tem um país que se destaca nesse segmento, tá? Eu acho que a gente está mais ou menos como no momento em que se desenvolveu a tecnologia do concreto armado. Acho que a gente está todo mundo meio junto, sabe? Estamos buscando aí caminhos, sabe? Que legal. Acho que é isso aí. Muito bom, muito bom. Não, muito bom mesmo, assim, né? Nós estamos aprendendo muito aqui. Mas, nossa, Mina, então, assim, acho que tanta informação bacana, né? Me faz pensar que eu falei, no começo, a gente começou a conversa falando como o MASP é um ícone, né? E você vê, né? A gente, às vezes, recebe pessoas de fora. Um dos lugares que sempre se pensa em levar, vamos levar ali na Avenida Paulista, vamos passar na frente do MASP para dar uma olhada. Eu não sou engenheiro, então, assim, o vão do MASP... Eu escuto desde que eu estou na escola, né? Não é porque alguém quer ir só engenheiro, né? É uma coisa que é falada como realmente, né, um ícone, né? Assim, então... E você é vizinho do MASP, né, Fabio? Moro lá perto, né? Então tô lá direto. Mas muito bacana. Miriam, eu acho que assim, nossa, a gente já falou tanta coisa legal e acho que a gente poderia ficar aqui, né, falando por muito mais tempo. Eu falei, dá para fazer 10 episódios de podcast para falar sobre o MASP, né? O MASP. Mas como a Miriam, né, tem muitos afazeres, né? Exatamente. Hoje ela, né, já cedeu grande parte do tempo dela para estar conversando aqui com a gente. Né, Miriam, eu queria só te perguntar se quiser também deixar alguma mensagem. Você já falou bastante aí sobre a sua equipe, né, e também mandou um recado, né, indireto para eles. Mas queria, se você quiser deixar um recado tanto para a sua equipe, para os seus parceiros, para a população de São Paulo, que eventualmente vai escutar aqui, né, esse podcast, ou do Brasil, né, porque a gente está falando, né, o MASP é um ícone, a gente fala de São Paulo, porque ele está na cidade de São Paulo, mas ele é né, nacional, né? Se quiser deixar algum recado, alguma mensagem. Olha, eu tenho um recado para quem ainda não visitou o MASP, ou até também para quem já visitou. Venha e entre no museu. Assim, é super bacana desfrutar do Belvedere, da praça aberta para a população, mas vem visitar o museu também, porque é muito legal. Você sabe que tem gente que nem sabe que tem um prédio para baixo da Avenida Paulista também. Então, vem conhecer. A gente tem 2 andares para cima da Paulista, 2 andares para baixo da Paulista, e é uma experiência que eu recomendo. Muito bom, Miriam, muito bom. E, bom, aqui também para finalizar a nossa parte, a gente queria te dar só uma lembrancinha aqui do MC, né, que só para agradecer, né, formalmente aí a sua presença. Só um minutinho. Ai, muito obrigada, que gentileza. Que isso. A gente, né,
uma empresa alemã. Olha E a gente só. sempre fala aqui que de um lado legal. mais conceitual nosso, que a gente tenta juntar o melhor das nossas raízes alemãs com o Muito melhor também obrigada. do Brasil. Então, a gente fez um cafezinho brasileiro, Dá né? para mostrar aqui? Opa! Super legal, muito obrigado, Então, muito gentil. Só um gesto Muito obrigada. simples aí do nosso Isso aqui, agradecimento. Miriam, quando você estiver lá aquele dia estressada, sabe, por conta Boa. da... Entre as 6 reuniões. Sim, Exato. Aí você fala, agora eu vou tomar um café, Boa, relaxar, esfriar boa. a cabeça. Vou lembrar de vocês. Obrigada, que gente. isso. Super gentil. Muito obrigada. Que isso, a gente que agradece, Miriam. Obrigado mesmo por acreditar, né, um pouquinho no nosso podcast e compartilhar tanta coisa legal aí sobre o MASP conosco e com todo o nosso público. Ah, legal. E sua Foi um mensagem, prazer. eu já vou visitar o MASP de novo, e depois de ouvir a introdução que você fez sobre toda essa conexão entre o Trianon com o centro, com essa visão, vou Seu me olhar dar vai ser chance, outro, né, vai ser Por um outro favor, olhar hein? ali. Por favor, te espero lá. Tá bom, Miriam. E muito obrigado, então, viu? Imagina, foi um prazer. Bom, aqui para finalizar, então, nosso episódio de hoje, a gente pede, né, para quem assistiu o podcast, compartilhar, curtir esse podcast, para estar levando essa informação para outras pessoas. Para quem não assistiu ainda os episódios anteriores da primeira e da segunda temporada, é só acessar os canais oficiais da MC no YouTube e também no Spotify. Então, é só procurar MC Bauchemy Brasil, que você vai encontrar todos os episódios do podcast. E ali vai ter vários assuntos que vocês podem estar olhando também, além desse assunto aqui que a gente conversou hoje, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Até mais. Obrigado, Tchau. Miriam.